Uma boa noite para todos vocês, sejam aqui muito bem-vindos. É uma grande alegria a gente poder estar aqui juntos mais uma vez, mais essa noite, podendo falar aqui mais um pouco e transmitir, claro, mais uma vez aqui um pouco sobre essa vastidão chamada psicanálise. A psicanálise que é sempre ah, essa coisa que nos captura, que nos invade, é talvez um vírus, né? A psicanálise que é sempre tão instigante, que tem aqui essa vastidão conceitual. Como nós dissemos nos nossos últimos encontros, e nós abordamos um tema super interessante, que nós falamos sobre as entrevistas iniciais no processo terapêutico. O que é a entrevista inicial? E como psicanalista deve proceder nestes momentos iniciais, nesses primeiros contatos com os seus analisados? E é super interessante porque a psicanálise carrega essa singularidade, esse método tão único. E eu até denominei aqui a psicanálise como um método impreciso e um método imprevisto. Um método impreciso no sentido que não existe uma precisão desse método, como há, por exemplo, uma precisão na administração, como há uma precisão na engenharia. Não há uma precisão prévia. Mas a partir do momento que o analista, com as suas abordagens, compreende um pouco da história do sujeito, ele pode agir cirurgicamente sobre a dor do sujeito. E um método imprevisto, porque nós nunca sabemos com o que vamos nos deparar. A clínica psicanalítica, então, é sempre marcada por isso, por essa coisa imprevista. Nós nunca podemos ter uma previsão de como vai ser o próximo atendimento, de como vai estar a próxima semana, de qual é a situação psicológica daquela pessoa que de fato nos procura. Então são essas características que tornam de fato a psicanálise tão singular, tão subjetiva, mas ao mesmo tempo tão assertiva e tão funcional para aqueles que mergulham nesse processo. E hoje nós vamos falar aqui sobre o setting analítico. O setting analítico é um momento também fundamental para que todo esse processo, toda essa construção se edifique, se faça de uma maneira muito única. O setting analítico, acima de tudo, nós podemos tê-lo aqui também como o chamado enquadre em algumas literaturas. Mas o setting analítico é esse espaço único. E ele vai para além nos consultórios físicos,
para além de tudo aquilo que está à disposição, da recepção, do sofá, do divã, das decorações, daquilo que se proporciona para o analisando, mas também ao analista como condição de trabalho. Para o ambiente virtual, as mesmas situações. O setting analítico é esse espaço. E diante dessa configuração hoje, principalmente pós-pandemia, na nossa pós-modernidade, é esse espaço que vai sendo conquistado, mas também vai sendo construído, não só pelo paciente, mas pela dupla analítica, pelo analisando e também pelo analista. É o analisando que também proporciona ao analista esse poder de reviver com ele toda essa experiência subjetiva, toda essa história, todo esse fenômeno que possibilita aqui uma busca de sentido, uma busca de encontrar novos significados, novos saberes, novas soluções, novas formas de existência da sua forma de ser. Das experiências que esta pessoa já carregou na sua história, das suas experiências afetivas, das suas experiências subjetivas que foram mal solucionadas, das suas experiências subjetivas que também foram potências. Porque é um erro, muitas vezes, pensarmos que na análise é um local que só se fala de dores. Na análise nós falamos sim de muitas dores, talvez esse seja um dos maiores objetivos dentro da análise. Mas na análise também se fala de potências, de conquistas, de vitórias. Quantas vezes ao longo de superrevisões eu já escutei muitas pessoas dizendo: nossa, os meus analisandos disseram que está tudo bem, que maravilha, ótimo. Escutem também as potências, as maravilhas, desde que não sejam ali fantasias, idealizações e etc. A análise, o setting analítico, é esse local propício onde o sujeito possa reviver todas essas experiências. A partir daqueles primeiros encontros, das entrevistas iniciais, que nós vamos fazendo aquele pequeno retrato, vamos descobrindo aquele pequeno trailer da vida do sujeito, vamos fazendo pequenos recortes, vamos fazendo estabelecimentos, conhecimentos, vamos sabendo se podemos trabalhar ou não com essa pessoa, qual a melhor técnica, o que fazer, como conduzir, posso ou não aceitar esse paciente. Nós, passando por esse momento das entrevistas preliminares, nós começamos a construção do setting analítico. O setting analítico é esse local, esse ambiente especial. Esse local que cria-se aqui uma atmosfera apropriada para a efetivação de contínuas e prolongadas
experiências emocionais que vão sendo construídas, transformadas, edificadas de forma única e também singular. Isso se configura a formação de um setting analítico. O setting é esse resultado, essa decorrência, essa construção de uma série de regras, atitudes, combinações que vão se fazer aqui no contrato analítico. Um contrato que não precisa ser aqui escrito, formal, mas um contrato que vai ser estabelecido por esse par, que vão se definindo, a dupla vai definindo. Ao longo, durante, construindo, como vão acontecer as sessões, os dias, os horários, os valores, como que vai ser efetivado o pagamento, plano de férias, respondo, não respondo mensagem, pode, não pode me mandar um WhatsApp, pode, não pode comentar as minhas redes sociais, pode, etc. Uma série de coisas, de combinações que devem ser estabelecidas. Isso se faz aqui no setting analítico, tá bom? E assim gostaria de desejar aqui uma boa noite para todos vocês. Uma boa noite, Érica, Claudete, Ivanilda, que bom ter você conosco. Eliana, seja bem-vindo. Selma, que bom. Luzia, que ótimo você estar aqui conosco. Maria, seja bem-vinda. Lúcia, Sebastian, Lidiene, a Ana, sejam aqui muito bem-vindas. Alice, o Alexandre lá de Alagoinhas, Poliane, seja muito bem-vinda. Roberto e a Magna Cristina, uma alegria ter vocês todos aqui conosco, muito bom. Não deixem também, pessoal, de colocarem aqui também as suas perguntas, tá? Quem estiver conosco no Instagram e quiser migrar aqui para o YouTube, tá? Só acessar o link aí na bio, migra lá para o YouTube, aqui a gente administra melhor as perguntas, os comentários, a gente pode fazer uma interação muito melhor. Então, não deixem também de colocar aqui também as perguntas, os questionamentos que vocês têm sobre a construção do set analítico, tá? É muito importante com que a gente vá fazendo aqui esse momento realmente também um momento único e singular, né? É um momento que não se faz aqui de uma forma única, é um momento que a gente vai construindo aqui realmente de uma maneira conjunta, né? E é interessante, porque isso é uma das coisas que nós, como analistas, devemos ter em consideração. Na construção do set analítico, nós estamos falando aqui de um conjunto de combinações. E quando se trata de falar desse conjunto de combinações, nós devemos ter em mente que isso não se trata de uma imposição do analista, mas sim de proposições, de um conjunto de combinações, de uma construção a dois, e não de uma imposição de uma só parte. Tá? Nós devemos sempre levar em consideração, tá, que isso também não pode ser uma situação muito formal e também não pode ser uma situação muito passiva. Lembra quando nas últimas aulas que nós fizemos e transmitimos aqui, nós falamos nas entrevistas iniciais,
nós podemos aqui utilizar de alguns momentos um pouco não tão formais, um momento que ainda não é uma análise, é uma pré-análise, aqui ainda está se estabelecendo aquilo que podemos chamar de uma pré-transferência, e não uma análise propriamente dito. Nós também devemos pensar que o setting analítico, ele também pode ser tratado dessa maneira. Isso não quer dizer uma banalização, tá? Mas não devemos tratar também com uma extrema formalidade ou uma extrema passividade. Porque a construção do setting, ela tem aqui uma função extremamente ativa e determinante também na construção e na evolução da análise do sujeito. Porque ela serve como uma espécie também de cenário, uma espécie de local que reproduz também as faces novas de uma velha história. O fenômeno transferencial é justamente isso. Faces novas de uma velha história. Quando nós repetimos e nós somos elegantemente excelentes nisso, nós simplesmente repetimos faces novas de uma velha história. E o setting analítico, ele é justamente o cenário que possibilita isso. Se nós, como analistas, sabemos que a análise, ela é palco de faces novas de uma velha história, nós devemos criar condições para que essa história sempre emerja, surja, apareça. E que nós, de certa forma, junto com nossos analisandos, servimos muitas vezes de protagonistas. Por que protagonistas? Porque o analista, muitas vezes, ele representa o sujeito que um dia traumatizou. Aquele que nos procura para se curar. Que cenário com uma grande ironia, sim, um cenário com uma grande ironia. Nós muitas vezes representamos justamente aquele que nos procura para se curar mais evitou. Por isso nós devemos tratar esse cenário com uma grande atenção, com um grande cuidado. Um cenário que reproduz faces novas de uma velha história. Um cenário que é cenário de impacto, de contínuas e de muitas pressões que vão surgir de todas as ordens. E que nós devemos estar preparados para que os nossos analisandos nesse percurso possam, de certa forma, querer em algum momento transgredir, fugir, maltratar, agredir, seduzir, resistir. E nós devemos assegurar para que mesmo que isso aconteça, isso nunca possa transgredir alguns princípios que seriam princípios básicos,
inadmissíveis para que se transgrida dentro daquilo que é análise, como a confiabilidade, a regularidade das sessões, a estabilidade, o cumprimento das combinações prévias, embora tenha-se aqui relativas flexibilidades em relação a todo esse processo. Mas é super interessante isso. Por exemplo, eu me lembro de uma analisanda que ela tinha características subjetivas anais, né? E com isso uma grande dificuldade em relação ao pagamento dos valores das sessões. E sempre que ia se fechar o pacote mensal, ela dizia, olha, estamos fechando, né? Tá bom. Eu vou fazer o pagamento, tá bom. Vai fazer o pagamento, não fazer o pagamento. Vinha a próxima sessão. Eu não fiz o pagamento, tive um problema, esquecimento, vou fazer para você assim que terminar. Não fazia. Esperava a próxima sessão. Não fazia o pagamento. Eu mandava uma mensagem, tá, vou fazer, tô esperando aqui e tal. Nunca fazia o pagamento, né? Em algum momento, isso começa a incomodar o setting analítico. Começa a quebrar. Existe alguma coisa que é da flexibilidade. Ela poderia chegar e dizer, olha, tudo bem, estou com problemas financeiros, não posso arcar esse mês, posso arcar mês que vem, tudo bem, dialogado, ótimo. Não, eu vou fazer o pagamento agora, não faz, eu vou fazer depois, não faz. Tudo bem que isso também é fruto de uma análise, a gente captou, trouxemos isso, conseguimos chegar. Mas se isso não é elaborado, se isso, de certa forma, não é colocado em pauta, isso pode fazer aquilo que a gente chama de perverter o set analítico. E quando perverte, isso coloca ambos sobre uma condição que pode prejudicar o percurso. Ambos podem começar a ter impressões, situações ruins diante desse cenário, desse par, e começa a se quebrar a confiabilidade, a estabilidade, o cumprimento de tudo aquilo que se colocou, que se estabeleceu. Então é muito interessante. Até mesmo com que em alguns momentos, claro, no início da prática, em algum momento a gente pode talvez aqui não saber como agir, não saber como se portar, mas é importante com o decorrer do tempo sabermos nos posicionar e não deixar com que isso aconteça para que não percamos a direção do tratamento. Tá bom? Porque o fator mais importante do setting analítico é justamente essa direção do tratamento, tá bom? E claro, nós sabemos mais do que nunca que o paciente aqui vai tentar e vai reproduzir nesse vínculo transferencial os seus aspectos infantis e ao mesmo tempo ele vai poder usar também os aspectos da sua parte adulta durante esse percurso para ajudar aqui no reconhecimento, no avanço também daquelas partes infantis que ele possui, também nas suas fragilidades, também naquilo que ele está despreparado. E a construção do setting analítico é justamente esse espaço que possibilita esse alavancar, esse descobrir, esse reproduzir, esse novo funcionamento, tá? É interessante porque no set analítico nós temos duas dimensões aqui que apontam para direções opostas.
tá? Para o lado do analisando, tá? Nós temos aqui a possibilidade de um novo funcionamento parental na mente, no interior do psiquismo do analisando, tá? E no interior do psiquismo do analista, uma nova atmosfera de trabalho. E para cada um, psiquicamente dizendo, isso colocam eles aqui sobre dimensões diferentes. E nós temos que pensar, então, uma série de elementos que são importantes para a boa condução de tudo isso. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. Temos aqui a Maria José, que já chegou. Boa noite, Maria José. O Alain, Viviane, seja bem-vinda. A Regina, a Magna também disse, muito boa a definição das faces novas de uma velha história. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Marli, uma alegria ter você. A Ana também fez aqui um comentário, forte essa frase, todo o contexto que abrange a situação do set analítico, e muito importantíssimo, tá, Ana? Muito bacana. E a Lúcia coloca, ter dificuldade de cobrar e falar em valores também é uma subjetividade anal. É interessante. A característica da subjetividade anal, ela tem muito essa relação, né? O Freud, nos seus textos, faz muito essa correlação, principalmente a partir daquele texto clássico do Homem dos Ratos, né? Ele faz muito essa relação das fezes com o dinheiro. E é muito interessante a gente perceber, porque o dinheiro também passa a ser alguma espécie de controle na vida do sujeito, uma retenção ou uma expulsão, né? Aqueles que retêm muito, ou aqueles que gastam muito, aqueles que seguram demais, ou aqueles que gastam demais o dinheiro. Então é muito interessante explorarmos as características da subjetividade anal a partir desta questão sobre os valores. Se tratando já da posição do analista, é muito interessante com que o analista tenha condições de falar abertamente sobre os valores, sobre cobrar os honorários, porque isso é de extrema importância, tá? Muitos analistas, às vezes, Lúcia, eles têm dificuldades de falar sobre os valores ou de cobrar, com medo de que isso possa ferir, de medo de que, a partir dessa cobrança, isso possa surtir um efeito negativo nos analisandos, ou de que o analisando possa, a partir disso, abandonar o tratamento. Mas, enfim, qual foi aquilo que foi estabelecido entre o analista e o analisando, no set analítico, no contrato que vocês fizeram, mesmo que seja esse contrato verbal? Nós combinamos que seria o pagamento semanal. Então tá, então semanalmente aguardo o pagamento. Não foi feito semanal, vai ser quinzenal. Combinado é quinzenal, que se espera quinzenal. Não houve. Sim, caminha, fala-se na sessão, olha, hoje encerrou-se aqui o nosso pacote, né? E é interessante, até como analista, nós avaliarmos também isso, tá? Inicialmente avaliarmos e vermos essa relação do sujeito. Mas sim, devemos cobrar, sim, dos nossos analisando esses valores. Tá bom? A Magna faz aqui uma pergunta. Professor, até quando essa flexibilidade deve ir? Tá? Falar de flexibilidade no set analítico é uma coisa super interessante, tá, Magna? Por exemplo, em relação à cobrança. Como eu já falei aqui para a Lúcia. Então, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou falar de outras flexibilidades que são necessárias no set analítico, tá?
Nos tempos mais tradicionais, Magna, a psicanálise, claro, veio no seu processo de descoberta, desenvolvimento. Freud estabeleceu diversas regras fundamentais que devem prevalecer até hoje para o bom desenvolvimento e o bom alcance do sucesso terapêutico. Porém, devemos perder o tradicionalismo, muitas vezes, com que ela foi executada. Tá? 1974, posso errar na data, tá? Porque a cabeça às vezes falha diante de tantas datas, tantas frases e tantas leituras, né? Mas Jacques Lacan faz assim um convite fenomenal para nós analistas. Tá? Uma provocação, uma grande provocação. Ele fala assim, nós analistas devemos alcançar no horizonte a subjetividade de nossa época. As construções subjetivas desta época são diferentes daquela época. Portanto, muitas situações, muitos contextos mudaram e nós devemos considerar isso sem sombra de dúvida. Tá? Eu me lembro agora de uma colega da profissão, ela entrou em contato e falou, Bruno, estou com uma situação aqui que não sei como fazer. Tá? O que eu faço? Né? Uma situação bem singular mesmo. Bem singular, que exige um manejo super singular. Tá? E nós fomos dialogando, discutindo e chegamos à seguinte conclusão. O sofrimento psíquico vale a pena ser ouvido, apesar de algumas regras e recomendações. Transgrida. Transgrida eticamente, por favor. Tá? Transgrida eticamente. O bom analista, tá? Ele muitas vezes é esse que sabe sair desse setting analítico, supostamente aqui formalizado, compactuado, flexibilizar uma situação e voltar. Tá bom? Uma situação extra, precisou de um atendimento, de uma mensagem via texto, de um telefonema, tudo bem, flexibiliza. Tá? Não posso pagar esse mês, posso pagar mês que vem. É possível para você flexibilizar isso? Flexibiliza. Mas combina, olha só, você tá apertado, né? Tá apertado, tá com as contas apertadas, tudo bem. Então, se você não me pagar esse mês que vem você tem que me pagar dobrado. Como é que vai fazer? Então, você não me paga esse mês que vem como é que a gente vai fazer? Então, você vai diluir esse mês nos próximos meses, vai diluir esse mês nos próximos 2 meses. Vamos estabelecer isso? Claro, tem que ser claro a coisa, tá? Flexibilizar o set analítico. Tá bom? Muito bom. Josileia, boa noite. Seja bem-vindo. Bem-vinda, desculpa. E seríamos nós um espelho? Claro. Somos sim um espelho, mas temos que cuidar aqui do narcisismo dos analistas, né? Somos apenas semblantes. Tá? Evaneide, boa noite. Mara, boa noite. O Roberto coloca aqui, acredito que o código de ética do psicanalista é um dos principais pilares para o bom desempenho do SET. Maravilhoso, Roberto, é isso mesmo. Os códigos, gente, são justamente aqui maneiras de nos orientarmos,
né? São maneiras de justamente termos aqui estabelecimentos muito práticos de saber posso ou não posso, faço ou não faço, fujo ou não fujo dessa situação, extremas ou não, né? Mas podemos aqui sempre ter em mente, né, essa condução, a direção do tratamento, tá bom? Muito bom. Tá? E a Ana nos pergunta também, né, qual seria a conduta para equilibrar essa fase anal em um analisando que chega com essa deficiência, então, de desequilíbrio entre segurar demais o dinheiro ou liberar demais o dinheiro. Muito bom, isso aí é um ótimo fruto, um ótimo motivo para uma bela de uma análise, viu, Ana? Pode ir se explorando isso profundamente, né? E com certeza, isso não acontece só com o dinheiro. Pode se explorar isso aí com diversas outras situações da vida da pessoa. Essas características retensivas ou expulsivas da vida dela estão muito para além do dinheiro. Então, são motivos, sim, de uma boa análise e que o analista pode, inclusive, utilizar, capturar esse elemento para expandir para o interessante, tá? É que no setting analítico, nós somos observadores. O analista é um observador. E se nós observamos essa palavra, nós podemos fazer aqui um joguete com ela. Nós percebemos que aqui se encontram duas palavras. Observador. Essa é a função do analista. Nós somos privilegiados, observadores. O analista é um privilegiado observador, mas um observador neutro, atento. Atento a entender, a decodificar, a interpretar todo esse material que o Analisando nos traz. Ele nos trouxe aqui essa questão da retenção através do dinheiro. Eu sou um observador, atento. Eu sei que isso está para além do dinheiro. Eu capturo, eu interpreto, eu decodifico, eu utilizo isso e levo isso para além. Aonde estão as outras situações na vida desta pessoa em que ela possui as características anais, subjetivas anais também? Retenção, expulsão, avareza, ódio, controle, julgos. Se utiliza dessas coisas, das posses, ou da expulsão das coisas, nesse jogo de relação com as pessoas. Trabalhar isso. O setting analítico é esse local onde o analista tem um universo de possibilidades infinito. Interpretar aqui a estrutura psíquica, as ideologias, a personalidade, o modo de ser, a pessoa real, os significados, os rumos que toda essa direção vai se tomar.
Ficou claro isso para vocês? Tá? Quem estiver aqui nos acompanhando aqui pelo Instagram e estiver gostando, quiser fazer perguntas, pessoal, acessa o link aí no YouTube, migra lá. Aqui pela plataforma no YouTube eu consigo administrar melhor suas perguntas, seus questionamentos de forma muito mais interativa. Vem para cá com a gente, tá bom? E vocês que estão aqui conosco, tá? Gente, não deixem de fazer aqui também as suas perguntas, por favor. Tá? Ana, ficou claro essa questão para você? Tá? Deixa aqui no comentário, por favor. Tá bom? Muito bom. Outra coisa que eu preciso também dizer para vocês. Quem ainda não está seguindo lá no Instagram, gente, vai lá no @, segue lá, clica no link da bio, tá? Explora lá. Tem lá um linkzinho que chama-se Drive de Psicanálise, tá? Tá lá disponibilizado para vocês de forma gratuita. Vocês podem acessar a qualquer momento diversas obras sobre a psicanálise, tá? Bruno, eu queria saber sobre autismo. Bacana, tenho certeza que tem um livro lá. Eu queria um vocabulário de psicanálise. Acessa lá que nós temos lá materiais. Queria as obras do Freud da editora Imago, tem lá completo. Queria da Companhia das Letras, tem lá também. Então vão lá, explorem, tem material riquíssimo. Mas eu quero também ler Lacan. Tem lá também Lacan. E diversas outras obras. Então, quem quiser, pessoal, vai lá, acessa o Drive, tá? Tá no link da bio aqui do Instagram. Vão lá para vocês conhecerem, explorarem, se divertirem e aproveitarem lá os materiais que nós temos à disposição lá para vocês, tá bom? Sidelis, obrigado pelo seu comentário, tá? Amo as suas aulas super didáticas. Obrigado por acompanhar e muito obrigado pelo seu comentário, tá bom? Pois bem, continuando aqui as nossas construções, conforme nós já dissemos, já falamos, né, já destacamos, né, o setting analítico ele possui funções. E essas funções precisam ser muito claras. Elas vão para além de uma mera medida prática, vai para além aqui de combinações que possibilitam a realização de todo esse trabalho. Tá? No setting analítico, pessoal, também muitas particularidades que não são assim tão visíveis, tão claras, tão notáveis. São as sutilezas da psicanálise. Aqui pode-se conter grandes sutilezas, grandes armadilhas, transgressões do analisando e também transgressões do analista. Quando a gente estuda a história da psicanálise, e eu retornaria agora à pergunta da Magna, quando a gente estuda a história da psicanálise, vai ver a história das análises didáticas, por exemplo, nós percebemos que as análises didáticas foram palco
de uma série de confusões. Porque os analistas eram extremamente narcísicos e queriam modelos de identificação no processo de formação, nos estudos de psicanálise. E eu me pergunto muitas vezes se na prática analítica os analistas também, de certa forma, não querem ocupar esse lugar como um modelo de identificação. Porque quantas pessoas já não pensaram que o analista é uma figura próxima da perfeição, da compreensão, da idealização? Todos já pensaram assim. E o analista, como um sujeito suposto a saber, não pode cair nas armadilhas e nas seduções do seu próprio narcisismo, de ser seduzido muitas vezes pelas carências e pelas demandas dos seus próprios analisantes, e deixar-se ser admirado, e deixar-se ser amado, e deixar-se ser. E deixar ser psicanalista nesta onda. Um risco seríssimo. E claro, devemos pensar aqui em situações terapêuticas positivas e negativas que vão surgir nas funções aqui do setting analítico, de acordo com o manejo técnico do analista, tá bom? Então, sim, devemos pensar aqui por diversas vias de como construir esse espaço tão singular, tá bom? E aqui devemos, claro, evidenciar a grande importância da análise pessoal, da teórica e também das supervisões. Tá? Podemos dizer de uma maneira mais geral que o setting analítico, essa construção única da dupla analítica, o setting analítico, podemos dizer que ele é único, tá? Ele é o mesmo para qualquer tipo de paciente, salvo os pacientes com ou com transtornos mais severos, os pacientes mais regressivos, vamos dizer assim, os borderlines, pacientes com alguma caracterologia autista, por exemplo, que vão exigir aqui um set analítico um tanto quanto diferente. Uma demanda bem específica, tá? Que talvez o analista tenha que ter aqui um papel mais ativo, aceite algumas mudanças nas medidas habituais ali do setting analítico. Interage de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que seria o habitual com esses pacientes mais regressivos, para criar formas de interação, proximidade, contato e incentivo para além daquilo que seria as comunicações normais ali do setting analítico, tá? Então, ele precisa sempre ter em vista isto, salvo os casos de acordo com as necessidades, tá? Porque nesse movimento, nós percebemos que nesse caso,
construção do set analítico com os pacientes mais regressivos, subjetivamente, tá? São pessoas que são marcadas por um vazio, por uma depressão, tá? Quem não conhece esse termo depressão, eu convido vocês a voltarem aqui no nosso histórico de aulas, tá? E existe aqui uma aula que chama depressão simbólica. Volta lá e confere essa aula, que ela é super importante. Tá? Essas pessoas com esses vazios, com essa depressão simbólica, marcadas por esse vazio e essa tentativa de preencher, tá? Elas vão tentar buscar no analista uma espécie de maternagem. Vão fazer do analista e do set uma espécie de útero psicanalítico. Mas isso não significa que o analista ele deva ou tenha que se comportar como uma mãe substituta, como uma nova condição aqui de maternagem. Mas a sua atividade aqui na construção, a sua atividade como analista é a suplementação de falhas e dos vazios. É produzir a internalização dessa figura maternal suficientemente boa, que está presente, mas que também está ausente. Que foi difícil construir para esse analisando. Houve uma depressão, uma dificuldade de construção simbólica. E o importante de sabermos tudo isso é que uma vez que isso está estabelecido, esse set está estabelecido, nós devemos ter a cautela de saber preservá-lo, de levá-lo ao máximo. Sem que haja, por parte do analista, ou uma rigidez em querer manter isso à risca, ou também uma espécie de surdez em não ouvir também as outras necessidades que possam surgir nesse ambiente, a partir das necessidades que o seu analisando também possa trazer. A vantagem de preservar toda essa combinatória estabelecida é justamente fazer o estabelecimento de um aporte da realidade exterior. Como assim um aporte da realidade exterior? Tá? É um aporte que muitas vezes esses pacientes não tiveram ali na sua infância. Aquele ambiente que de certa forma fosse capaz de funcionar como uma espécie de diferenciação das suas privações, das suas frustrações, da própria vida real da pessoa. Tá? Mantendo esse cenário, esse aporte, essas combinações, o analista consegue inserir
Começa a, junto com analisando, conseguir a fazer delimitações, diferenças entre o que é o sujeito e o que é o outro, ou os outros. A fazer diferenciações, discriminar, diferenciar. Eu me lembro de uma situação um tanto quanto interessante de uma pessoa que, num dado momento, começou a culpar dentro da dinâmica familiar dela, começou a culpar uma pessoa em específico por uma situação. Culpa é dele, é dele, é dele, é dele, é isso, é isso, é isso, é isso, né? E a culpa não era daquela pessoa. A culpa era de outro componente da família. Mas ela não conseguia distinguir. O responsável, melhor dizendo, era de outro componente da família. Mas ela não conseguia distinguir. E no final dessa análise, a responsabilidade de toda a problemática era produzida por ela mesma. Ela produzia a situação, derrubava sobre uma pessoa que era provocada por outra. Veja o grande cenário de toda essa situação. O setting analítico muitas vezes nos possibilita isso. Ir fazendo delimitações com o sujeito entre o seu próprio eu e os outros. Desfazer aqui diferenciações, indiscriminações, indiferenciações, facilitando aquilo que nós podemos chamar de, então, capacidade adultas de diferenciação, individuação, que são super importantes para o amadurecimento do sujeito. Muito bom. Pessoal, bacana! Quem tiver aqui mais algumas perguntas, coloquem aqui para nós. Nós já estamos chegando aqui aos minutos finais. Tá? Quem tiver aqui alguma colocação aqui para nós sobre o set analítico, acho que é muito importante com que vocês coloquem. Tá? Quem tiver aqui alguma pergunta, traga para nós, coloquem aqui, para que a gente possa responder aqui as últimas perguntas aqui desta noite, antes que a gente encerre aqui essa nossa primeira parte sobre o setting analítico. Como construir esse espaço tão singular. A psicanálise sempre vai ser essa marca, esse contato. Né? Nós estamos lidando aqui com a subjetividade, com a singularidade, com a historicidade do sujeito. Cada um tem uma história, cada um tem uma dor. Né? Eu me lembro de uma pergunta que uma vez um amigo lá de Divinópolis me fez, né? Um amigo chamado Mauro. A gente construímos lá um projeto social em parceria, né? E um dia o Mauro chegou e disse: Bruno, sabe qual a maior dor do mundo? E eu tentei buscar algumas coisas. Eu lembro que eu tinha visto que as cólicas renais, a dor renal é uma das piores dores que o ser humano poderia experimentar fisicamente. Então, coloquei isso para ele. Ele disse: a pior dor do mundo é aquela que você sente. Isso sempre orbitou nos meus pensamentos. A pior dor do mundo é aquela que você sente, independente do que tenha acontecido com você.
E quando trabalhamos na psicanálise, nós sabemos o grande valor disso. A pior dor é aquela que o sujeito tem na sua própria história. Porque é ele que sente, é ele que vive, é ele que a experimenta. E quando nós recebemos as pessoas no nosso consultório, nós estamos lidando justamente com isso, com a pior dor do mundo. Aquela pior dor para aquele que nos procura. Então devemos respeitar isso. E devemos buscar, como profissionais, estabelecer aqui a boa construção de um setting, de um local adequado, para que essas faces novas de uma velha história parem de se repetir e que o sujeito possa experimentar novas experiências na sua vida. Possa experimentar não só essas fragilidades e essas dores, mas que ele possa também experimentar a potência também na sua história. Tá bom? Muito bom. A Magna aqui colocou uma última pergunta, uma pergunta super interessante, que daria aqui mais uma transmissão, viu? Viu, Magna? E quando nesse processo transferencial surge a contratransferência? Isso aí é tema para mais uma live. E essa sua pergunta, Magna, eu vou responder ela semana que vem, tá? Semana que vem nós vamos voltar na quarta-feira, mesmo horário, 20 horas, para nós continuarmos a falar aqui sobre setting analítico, como construir esse espaço tão singular, quais são as funções do setting analítico e com certeza nós vamos trazer aqui as respostas para essa sua pergunta. Muito obrigado pela participação de vocês. Não deixem de ir lá no Instagram, tá? Vocês podem acessar lá o link na bio e ter acesso lá ao drive de psicanálise, aos diversos livros que estão lá disponíveis para vocês de forma gratuita. Vocês podem consultar lá diversos títulos. E qualquer dúvida, manda lá um direct, uma pergunta. Assim que possível, prometo responder a todos vocês. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês e até a semana que vem. A gente se encontra aqui novamente para continuar falando aqui sobre o setting analítico, tá bom? Uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau!